Boa noite a todos, primeiramente. Lúcio, Vanessa, deixa eu apresentar aqui a gente. Opa, eu sou Natália, esse aqui é o Pedro. Boa noite. Essa é a Roberta. Boa noite. Nós somos os ajudantes do Vitor. Hoje o Vitor não pôde estar presente, mas ele não é aqui responsáveis para estar com vocês. Então, para começar, a gente agradece imensamente a presença de vocês aqui hoje, a disponibilidade, o carinho, por estar vindo aqui falar com a turma, fazer esse debate, as reflexões, e vou apresentar a vocês aqui a turma. Esse aqui é o Lúcio, ele é mestre pela UFMG, e ele foi o primeiro autor de dissertação escrita na língua indígena. E ele conta a história da escola indígena. E a Vanessa Tomás, ela é também mestre em educação e doutora pela UFMG. Ela trabalha como professora e coordenadora do curso de licenciatura em formação intercultural para educadores indígenas, e é também coordenadora de pós-graduação Lato Sensu em especialização e formação de professores de educação básica. Caso vocês tenham alguma coisa para acrescentar, que eu tenho esquecido de falar, fiquem à vontade. Apresentem-se. Essa é a nossa turma. Deixa eu mostrar a todos aqui, ó. Como eu falei, eles estão chegando aos pouquinhos, porque aqui no Rio está chovendo muito, e a gente ainda está aí com uma grevezinha de ônibus, mas vai dar tudo certo. Fiquem à vontade, gente. Beleza, Natália. Então, boa noite a todos e todas, né? Agradecer vocês, parabenizar por vocês terem escolhido fazer o curso de licenciatura em matemática, não é isso? Eu também fiz o curso de licenciatura, então já estive aí, né? Nesse lugar, nesse momento que vocês estão no início do curso, né? Estão no segundo, terceiro, é isso, né? Então, nós vamos conversar um pouco aqui hoje sobre, né, outras modalidades de educação, né, de educação escolar, pensar, dar alguns exemplos de como que um professor, né, que não é um professor branco, não é um professor negro, não é um professor da cidade, né, e nem do campo, atua, né, ensinando diferentes coisas, entre elas, ensinando matemática. E a gente, né, eu vou passar a palavra para o Lúcio, porque ele que é o professor aqui hoje, e vocês vão conversando, podem levantar a mão aí, a gente para, é mais uma conversa, e nós organizamos assim, ele vai fazer uma primeira parte, contando para vocês um pouco sobre o povo dele, né? O Lúcio é indígena, do povo Machacali, ele vai explicar um pouco mais, não vou adiantar, então uma primeira parte, ele vai contar para vocês um pouco a história, né, do povo Machacali e a história dele, né? Como que ele chegou aqui hoje sendo um mestre em educação, produzindo a primeira dissertação em língua indígena da UFMG. Depois ele vai... aí a gente pode fazer uma parada, vocês, né, perguntem o que quiser. Aí depois ele vai contar um pouquinho a história da escola, né, como é que a escola chega e o que ela faz, e finaliza falando, né, da escola, que é a escola mais importante para eles, que é a escola, né, a casa dos Yamichu, a casa dos espíritos, né, que é o que eles consideram como a escola de verdade. Então, a gente vai fazendo paradas, né? Se o Lúcio cansar, eu ajudo, viu, Lúcio? E a gente vai conversando aí, né?
O Lúcio vai falar em português, apesar de não ser a primeira língua dele, mas ele está bem fluente no português, eu acho que dá para vocês entenderem. Se tiver alguma coisa que eu não estiver entendendo, né, Lúcio? Levanta a mãozinha aí que a gente traduz para um outro português. Então, passa a palavra para você e na hora que você quiser eu já começo a projetar. Tá? Natália? Gente, eu conversei anteriormente com a Vanessa e a gente combinou que vocês podem interagir a qualquer momento, né? Porque o Lúcio, ele, como ela falou, ele não, às vezes não fala claramente português, então qualquer coisa, vocês perguntem que a gente abre aqui o microfone, tira dúvidas. Então não fiquem preocupados de só falar no final, como nas outras rodas de conversa, tá? Vocês podem interagir a qualquer momento, ok? Passando para você, Lúcio. Bom, né? Boa noite, né? Meu nome é Lúcio Flávio Machacalini, sou professor aqui da aldeia, né? Aldeia Machacalini. É, eu também já fui estudando, quando eu iniciei a minha escola, né? Mas é na língua, né? Na língua indígena Machacalini. E depois que eu aprendi um pouco assim, né? Estudando, né? Bom, né? Aí vou iniciar, né? É, Ô, porque Lúcio, vocês estão vendo a tela aí? sim, Sim. Aí você vai me falando a hora que é para passar, porque eu não enxergo. bom, né? Já falei boa noite a todos, né? Vamos iniciar, né? Eu já apresentei, né? Bom, a nossa, a nossa, é, a nossa escola, né? A nossa aprendizagem, né? Em todos os lugares, né? Esse é o título do meu trabalho, né? E porque a gente, aqui dentro dessa aldeia, né? Que a gente aprende, né? Em qualquer lugar, né? A gente, não só dentro da sala de aula que a gente aprende, né? Porque a gente aprende fora da sala, né? E dentro dessa aldeia também, né? A gente que aprende dentro do território, né? Pode passar, Vanessa. Passou? Não. Não. Gente, estou mal, hein? Peraí. Eu estou mudando aqui para o arquivo em PDF, que eu acho que vai ser mais fácil. E agora? Foi. Sim. Bom, né? E também o canto do nosso ritual, né? Que também que a gente aprende muito, né? Canto, né? Que explica muito para a gente, né? Porque por isso o canto que é muito importante para nós, né? O canto que explica tudo, 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 tudo da floresta, da matemática, das letras, alguma coisa, né? Dos bichos, das folhas, dos remédios, né? Aí tem os cantos também, né? Aí que ensina nós, né? Vanessa, consigo passar Canto, sim. o canto?
Então, peraí. A gente vai projetar o canto, a gente vai exibir o canto, como o Lúcio disse, o espaço de aprendizagem, onde se aprende na cultura Machacali é por meio dos cantos. Então, a gente vai colocar vários cantos, vou colocar esse, e o Lúcio vai explicar depois um pouco, né, o significado dele. Sim. Vamos ver se vai dar certo, né, Natália? Sim. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Tá dando para ouvir? Sim. Vanessa, Lúcio, Oi. o pessoal aqui teve dificuldade de compreender. Vocês podem falar um pouco sobre? Sim. Sim. Você vai explicar. Sim. É porque todos os cantos vão estar na língua Machacali, né? Então, Sim. Sim. aí aqui tem uma tradução, tá, gente? Pronto, pode ir, Lúcio. Bom, né, e esse canto, né, que explica, né, quando a gente, na época, né, que não tinha o caminho, né, o, o transporte, né, para levar carta, né, aí o canto explica, né, que escrevendo uma carta, né, e coloquei, e, e coloquei no rio, né, aí o rio levou até na outra aldeia, né, parece, né, na outra aldeia, né, aí te juntou, né, pegou aquele cata, né, porque as pessoas tomam banho no rio, né, jovem, adulto, né, criança, né, e pegou esse cata, né, e te juntou lá, né, chamou o mais velho, te juntou, né, e pegou, e lendo, né, e ver se escrito que está certo, que escrito está explicando alguma coisa, né? Aí Escanto, né, explica assim, ó, escrevendo, né, e mandando rima abaixo, né? O canto explica assim, esse escrevendo é do canto, né? Do canto do explica do macaco, né? Pouco. Bom, né? Vanessa, volta um pouquinho rapidinho. É porque hoje em dia, né, a gente, quando se liderasse, né, alguma cacique, né, alguma que junta, né, faz um carta, né, hoje, né, e já manda, já entrega para alguém para levar, né, para alguma autoridade lá em Brasília, entendeu? Aí, antes, né, não tinha, né, mas hoje em dia, né, dá para mandar o carta, né, tranquilo, né, dá para
dá para chegar lá, né? Porque hoje tem estrada, hoje tem transporte, hoje é tudo tranquilo, né? É isso. Tem internet, né, Lúcio? Quando Agora já tem internet, ajuda muito, né? Mas antes, muito de... pode passar? Pode. Bom, né, esse mapa, né, que é do estado de Minas Gerais, terra indígena, né, aí aonde que nós fica, né, nesse mapa, né, o mapa explicando aonde que nós fica, né, onde que nós fica tem o Tim Machacali, né, onde que a nossa território, né, aqui. Isso, é ali, né? São 4 terras indígenas Machacali, que estão no Vale do Mucuri, quase na divisa com a Bahia, é onde eles vivem, onde estão as aldeias Machacali, de Teoflotone até Bertópolis, na divisa com a Bahia, lá em cima. Pode passar. Passei. Não, tá no mapa ainda. Meu Deus do céu. Já passou. Já passou, né? Agora sim. Pode ir. Bom, né, aí agora eu vou contar a história, né, do Machacalina, do Teimã, porque a gente, na época, né, a gente costuma, né, pescar, né, ritual, né, e antes, né, que tem muita coisa, né, mas hoje em dia, né, que não tinha mais floresta, né, aí só tem capim, aí costuma, né, com nós, caça, né, pesca, né, faz ritual, né, festa do ritual, né, aí hoje, né, só tem espaço que está ali, não tinha mais floresta, né. Quer que passe? Ô, Passa. Lúcio, conta então. Então, antes tinha floresta no território, era todo de floresta, né? Caçava, pescava, fazia Sim, ritual, né? A gente vai colocar aqui são os exemplos de rituais, e depois aí a floresta foi derrubada. Ele vai contar, sim, né? Quem como que a sim, floresta foi derrubada. sim, Então, hoje o território está assim, né? Não tem árvore. É isso? Depois a gente põe o canto do ritual, que é esse ritual aqui. sim. Conta primeiro como que a floresta acabou e o que está acontecendo. Mas eu não sei por que eu não estou conseguindo. Pronto, pode contar. Bom, né, aí na época, né, quando não indígena entrou aqui dentro da, do território, né, e começou derrubar tudo, né, derrubar a floresta, né, derrubar tudo, né, não derrubando, né, e levando as madeiras para vender, né, cortando tudo, né, cortando o pé de fruta, né, cortando tudo, né, e levando as madeiras para vender, né, e na época do SPI também, né, o Serviço de Proteção ao Índio, né, viram, né, também, né, que aí quando entrou aqui, né, e também, né, não entrou junto com a policial, né, dentro da território, né, eu acho que trabalhando aqui, né, e também tinha muita violência, né, na época, né, que não deixa os indígenas, né, que fazem sua costume, né, porque vão colocar assim, né, porque quando eles levantam, né, vai tomar a água de batata, né, com batata, né,
e vai fazer o seu costume, vai fazer uma pessoa vai fazer o artesanato, né? Aí depois vai para a roça para trabalhar, né? Mas não deixa, né? E também os indígenas não vai para o caso de ritual, né? Porque tomar água de batata com batata, faz artesanato, né? Tem alguma que vai ter o subiu, né? Que está subiando na casa de ritual, né? Aí algum já sabe, né? Já vai para casa de ritual, né? Para saber o que vai acontecer, né? Primeiro, depois que o outro vai trabalhar, o outro vai caçar, o costume dele, né? O outro vai fazer alguma coisa, né? E também não deixa, né? Os indígenas participar, caçar junto com o Nhamichu, né? Porque é muito não não deixa, né? Porque quando ele levanta, né? Antes de levantar, né? Já fica na porta dele para conversar com ele, né? Perguntar se o quê, né? E o outro que não vai para você não vai o outro que não vai para criticar e o outro que não vai para não vai para fazer artesanato, né? Porque ele vai ficar lá, né? E já chamar ele para puxar, chamando, apertar nele para fazer alguma coisa para ele, né? Para aquela pessoa mesmo, né? A polícia vai puxar ele para fazer para aquelas coisas, né, que vai mandar assim, mas não é assim, porque as coisas, a nossa cultura, né, é diferente, né? Porque a gente faz, né, vamos por exemplo aqui, amanhã cedo eu vou fazer alguma coisa, né? Aí mais tarde um pouco eu vou fazer essas coisas aqui, né? Aí é assim, né? Também as violências que entra nesse tempo. Pode passar, Vanessa. Vanessa? Estou falando com. Eu estava querendo resumir um pouquinho o que o Lúcio, desculpa, né? Vamos retomar. Então, o que o Lúcio está, né, contando um pouco, essa história de violências, né? Quando a gente fala de povos indígenas, não tem como falar, né, da história dos povos indígenas sem mencionar as violências. E o povo Machacali não viveu diferente, né? Era um povo que circulava, né, livre no território, o território original Machacali era o território da Mata Atlântica, então era a floresta da Mata Atlântica, e eles viviam, né, circulando desde o Vale do Mucuri, aqui em Minas, até o sul da Bahia. Aos poucos, né, com as ações de colonização, esse território foi ficando cada vez menor, né, até que no início do século passado, né, eles foram sendo quase que encurralados nessa região onde estão até hoje. E um dos efeitos, né, para poder expulsar eles do território original foi a derrubada da floresta.
né? Então, você vai tirando a floresta, vai cortando a floresta, vai devastando e vai empurrando o povo, né, para onde ainda tem floresta, porque, né, a vida depende da floresta, tanto a vida material, né, sobrevivência física, como a vida espiritual, que também depende da floresta. Como se não bastasse, no período da ditadura militar, né, houve uma investida de uma violência também muito grave sobre os povos Machacali, por meio do Serviço de Proteção ao Índio, que foi um momento onde terminou de derrubar o restante de floresta que existia, né, e houve uma entrada lá de um destacamento policial, e eles eram escravizados, né? Eram obrigados a fazer serviços forçados, e é o que o Lúcio está falando. Então, eles não podiam ir na casa de religião, eles não podiam, que é a Kuchei, né? Que é a casa de religião. Então, o Lúcio está contando assim, que na cultura deles, a primeira coisa que eles vão fazer depois, né, que toma o café, é ver se não tem um chamado dos espíritos na casa de religião. E nesse período, eles eram proibidos de fazer isso, né? Porque eles foram submetidos a trabalhos forçados. Isso levou a uma mortalidade muito grande, né? Em um determinado período, o povo se reduziu em torno de 50 pessoas, né? Hoje são 2.900, e aí ele coloca alguns exemplos, né? Esses exemplos que ele falou aí, de não poder ir na casa de religião, de ter que trabalhar do jeito que os brancos queriam. Então, esse processo de derrubada da floresta, né, foi uma estratégia para exterminar, né, para acabar com esse povo originário, que é uma estratégia utilizada até hoje, né, com os povos tradicionais e originários, né, para uma disputa territorial. Bom, mas aí o urso Machacali tem uma particularidade que eu acho que o Lúcio poderia contar, é que, apesar deles terem ficado sem floresta, né, que esse aqui é o lugar que esse é o território atual, eles continuam, né, com uma memória muito forte da floresta original, que a maioria das gerações não viu, né, nem o Lúcio viu, mas, né, essa floresta ela continuou existindo, né, na memória, e isso vai passando de geração em geração, né, e aí, mais no final, a gente vai falar um pouco do projeto que tem lá hoje, que eles estão replantando a floresta a partir dessas memórias, né? Então, eu acho que é importante, Lúcio, você contar para eles o seguinte: derrubaram a floresta toda, mas como é que vocês não esqueceram da floresta e como que vocês continuaram vivendo a cultura, né? Como é que eles aprendem a cultura se não tem mais floresta? Como é que é isso, né? Não sei, ficou mais claro? Está dando para entender? Tá sim, tá sim. Vamos lá, Lúcio. Bom, né, porque na época, né, que tinha muita floresta, né, tinha muito, eu já falei que tinha muitos cantos, né, que explica, né, e também tem os pajé, os mais velhos, né, que guarda também, né, na memória, né, que explica, né, conta a história, né, sobre a floresta, que na época que já tinha muita floresta, né, e explicando, né, que ele viu, que ele viu também que os não indígenas que tirando a floresta, e já viu que levando a madeira, né, que levou essa madeira com caminhão, né, foi para a cidade, né, e eles pensou que para fazer alguma coisa para as aldeias, né,
mas não é, né, que estão levando para vender, não sei, para ele, entendeu? E até hoje que não falou, né? Bom, porque tem muito canto que eu já falei, canto que explica da floresta, tem canto do Mamucá que fala, né, que saudade da floresta, que saudade, que árvore grande, né? O canto que explica, assim, né? Porque na época, né, que já tinha muita floresta. Quando eu cresci, nem vi a floresta, né? E porque tem os desenhos que mostrou, né? Os meninos que fez no memória, como é que fala? Imaginação, né? Imagina, vamos fazer desenho, imagina, talvez que assim a floresta, né? Fez aldeia, né? E hoje a aldeia estava assim, né? Eu acho que isso, né, Vanessa? Isso. Então, assim, é importante, né, que vocês estão aí começando a vida na formação de professores, ver a importância da forma de transmissão de conhecimento, a importância da memória, a importância do conhecimento dos mais velhos, né? Nas culturas indígenas, e na cultura Machacali, né? Essa transmissão, ela é muito importante. Então, assim, como é que aprende, né? Como é que aprende a cultura? Como é que eles aprendem a cultura? Eles aprendem a cultura praticando essa cultura, vivendo próximo dos mais velhos, né? Então, a geração dos mais velhos é a geração talvez mais importante nessas culturas, e algo que a gente, às vezes, na nossa cultura da cidade, né, não tem muito né, essa percepção do quanto que a gente não aprende tudo nos livros, né? A gente aprende até muito pouco nos livros. Existem coisas que a gente não vai aprender no livro nem na internet, a gente só vai aprender vivendo, convivendo e ouvindo as histórias dos mais velhos, né? E é desse modo que os Machacali não deixaram perder a sua cultura, né? Não deixaram de praticar a sua cultura. Então, continuando aí, Lúcio. Depois a gente põe o ritual. Pode ser, Vanessa. Tá. Então, resumindo aí, Lúcio, aqui, ó, tem um exemplo aqui do território, né? E a vida não é nada fácil, né? Que às vezes também as pessoas pensam assim, ele é indígena, né? Então vive lá naquela tranquilidade, pescando, com uma vida boa, não precisa de correr atrás de nada, né? Mas não é assim. Então, as comunidades Machacali vivem, né? Enfrentam hoje problemas muito sérios. Você quer que eu fale, Lúcio, isso para você descansar um pouquinho? Fala aí, Vanessa, fala um pouquinho. É uma população, né, de 2.900 pessoas, 2.690 pessoas, que convive, né, com um território muito reduzido, com o território todo degradado, né? O território foi todo transformado em pasto, porque ele foi doado para fazendeiros, só depois foram recuperados. Então, é um território todo coberto de capim, né? E esse capim é chamado abraquiária, e o capim colonial, o que acontece? Ele não permite que você plante e a planta sobrevive, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas por que eles não plantam, né? Então, plantar tem que plantar em cima desse capim, né? E você planta aqui, o capim vai lá e mata, porque ele, né, é uma planta, né, muito agressiva, e aí tem todo um processo que não é fácil. Então, é um território que não tem água potável, isso gera uma mortalidade infantil altíssima, né? E não só infantil, mas juvenil e adulta. Então, é uma população que vive aí, né, com uma média aí, uma taxa que vai de morte de crianças 30 vezes maior do que as crianças da cidade que estão ao lado da aldeia, que não tem água potável, né? Vive com uma insegurança alimentar, porque
praticamente toda alimentação tem que ser comprada fora, porque eles não conseguem produzir, né? Então, porque não tem acessos a recursos naturais, então, né, vai pescar ou pesca por ser uma prática cultural, mas não consegue, né, se alimentar daquela pesca, porque muitas vezes ela está contaminada, né? Então, como não tem recursos naturais, não tem lenha, né, não tem material para fazer casa, não tem caça, não tem como coletar frutos, essas coisas. E também, né, convivem com um racismo muito forte, né? E uma exploração econômica por parte das cidades, por causa dessa dependência de comprar, né, coisas de fora. Há também um problema sério, né, de uso abusivo do álcool, isso é histórico na relação entre os não indígenas e indígenas, com uma epidemia de alcoolismo dentro dessa região, né, dentro dessa população. Por outro lado, né, com toda essa fragilidade, também, né, um dos povos do país que tem a sua cultura mais forte e que menos introduziu, né, práticas de outras culturas. Então, há uma comparação de que o povo Machacali, né, equipara-se em termos de potência e também de vulnerabilidade aos Yanomami, né? São os Yanomamis no norte do país e os Machacali, né, fora da região amazônica. Então, é um povo, né, que a gente fala que é um povo sobrevivente de todas as formas. Bom, agora você, Lúcio, já descansou. Pode continuar, gente. Pode continuar? Acho que ele está com o microfone fechado. Não, ele está, mas ele pode continuar. Bom, né? Agora eu vou contar minha história, né? Bom, né? Quando eu comecei a estudar também, né? Quando eu fiz ensino médio, né? Aí, quando eu comecei a estudar, né? Aí eu estudei, né? Formei do ensino médio, né? E entrou na faculdade, né? Em 2014, né? Aí eu fiz também o trabalho, né? Fiz a pesquisa, né? Com os mais velhos, né? Com os jovens, né? Com as crianças, né? E, e com todo mundo, né? Aí, porque quando eu iniciei a aprender, né? Aí eu vou falar assim, quando eu comecei mesmo a estudar, né? É lá dentro do Norte Christian, né? Mas quando eu entrei, aí eu aprendi a estudar na, com professor indígena, né? Aí eu fiz assim para mim aprender também. Pode ser, Vanessa. Então, você começa, né, estudando na língua indígena dentro da sua aldeia. Né? Sim. Depois que você saiu. Depois que você saiu, que você aprendeu a ler, escrever na língua, que você foi aprender português. Aí depois eu formei a língua primeiro, né? Aí depois que eu estudei em português, né, Vanessa? Aí eu estudei na cidade, né? Mas na época eu estudei na terceira série e vim embora para a aldeia, porque na época que eu não costumo muito ficar na cidade, né? Aí eu estudei, não aguentei ficar e vim embora para a aldeia, entendeu? Entendi.
E desde quando você é professor, Lúcio? Como que você, que hoje você é professor, conta para eles como é que você começou a ser professor. Bom, né, aí quando eu entrei no professor, né, é porque eu gosto muito de estudar, né, ensinar, né. Aí, aprendi, aí eu fiz, na época, magistério, né, aí eu fiz magistério, né, formei, né, formei em 2009, né, e entrei no professor, né, e dar aula para as crianças na língua, né. Aí, quando as crianças formar na língua, né, aí vai passar para português. Não é por causa do ano, não, né. É só aprender a língua, né, formar, né, e vai para português. Entendi. E aí, quando você começou a ser professor, você fez concurso? Como é que começa a ser professor aí na sua aldeia? Porque os alunos lá têm que fazer a inscrição, né, gente? Quem quer ser professor tem que fazer a inscrição para ver se acha uma vaga no estado ou na escola particular, faz concurso, né, assim, na cidade. E aí na aldeia? Como é que é ir na aldeia para ser professor? Bom, né, aqui nas aldeias, né, Vanessa, porque aqueles alunos, né, que formou, né, porque já tem a cartilha, né, 1, 2, 3, 4, 5 cartilha, né? Aí aqueles alunos, né, que vai ler, né, tudo, né? Aí já vai, aí dentro dessa aldeia, né? Aí os professores, né, vão juntar e faz aprovação, né? Se dá para estudar em português ou não, né? Porque se ele não formou a língua, né, e vai para português, né, aí vai ficar difícil para ele, né? Por quê? Porque português para nós, né, nós quer aprender, né? Nós tem que aprender a nossa língua primeiro, porque na nossa cultura, né? E aprender também os cantos, né? Hoje tem professor de cultura, né? Professor de uso território, né? E ensina assim, né? Entendi. E aí as famílias que escolhem os professores, né? Não é o Estado. Não, não é Estado que escolhe, não. Vamos colocar assim, os lideranças, né? Que escolhe, né? Porque quem já formou na língua, né? Quem não forma na língua, né? Não pode ser professor, porque é difícil, né? Porque ele vai ensinar na língua, né? O que que ele aprendeu, o que que não, entendeu? Porque a gente tem que aprender muita coisa na nossa cultura, né? Para dar aula para as crianças, entendeu? É isso. Entendi. Então, vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode seguir. E é isso, tem uma aluna que quer fazer uma pergunta, Vanessa. Tá, pode falar. Vem aqui. Ela vai vir até aqui, para vocês conseguirem ouvir. Tá. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Larissa e aqui, né, na cidade a gente tem matérias certinhas, como português, matemática, geografia, história. E eu queria saber como é que são as matérias nas escolas da aldeia, porque eu ouvi falar vocês que têm professor cultural, então eu queria saber um pouquinho mais. Tá bom. Lúcia, você quer falar? Vanessa, eu vou falar um pouco, você fala Tá. também. Bom, né? Porque tem os professores de cultura e território, né?
porque eu já falei, né? Porque a gente aprende, né? Na Cristiane, né? Porque a gente já aprende tudo, porque nós não ensina as crianças, né? Igual da cidade, né? Ensina assim, vamos tipo, colocar assim, a ciência, né? É, história, né? Porque tem uma história, tem uma ciência, né? Mas a gente conta tudo junto, assim, né? Porque quando a gente fala, né, alguma coisa, né, já entra a ciência. Quando a gente fala alguma coisa, entra matemática. Quando a gente já fala alguma coisa, já entra é, geografia, né? É isso que a gente faz assim, né? Fala aí, Vanessa, eu não sei. É porque, né, lá na Escola Machacali, eles têm 2 ciclos. O ciclo na língua Machacali, né, dentro dos territórios Machacali, não se fala português, são poucas as pessoas, o Lúcio é uma delas, que tem domínio da língua falada, do português falado, né? O Lúcio também tem o domínio da escrita do português, como segunda língua, mas são muito poucos, né? Agora que a gente está tendo outros alunos aqui na UFMG que também estão aprendendo português. Então, o ciclo aprende a língua, né? A escrita e a leitura da língua na escola. Nesse aprendizado da língua, né? Aprender língua e cultura. Então, ali está tudo, né? Como ele disse, o aprendizado se dá mais por meio dos cantos. Então, o canto não separa, né? Então, você pega alguns cantos, quando se traduz os cantos, você vai... Como que ele vai aprender, por exemplo, sobre os tipos de planta do bioma Mata Atlântica? Ele aprende pelos cantos. A gente não vai ensinar bioma Mata Atlântica, bioma Cerrado, não, né? Como que ele aprende a contar? Ele aprende a contar nas práticas de necessidade que estão ali, a coisa. Então, não tem muito, né, essa ideia de que agora eu vou dar aula disso, agora eu vou dar aula daquilo, né? E os professores, em geral, até o final do ciclo em Machacali, não tem disciplinas, né? Agora que eles estão começando a implantar o ensino médio nesse formato de ensino médio que o Estado, né, está impondo até, que eles nem ensino médio tinham, porque para eles o ciclo não é ensino infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio. O ciclo aprende-se a cultura na língua e depois aprende o de fora, né? E continua aprendendo a cultura. Mas, para efeito de validação da escola, porque essa organização Machacali, apesar, né, de ser um grande exemplo para nós, né, o Estado não reconhece. E como o Estado não reconhece, eles têm o ciclo escolar lá, 8, 10 anos dentro da escola, mas eles não recebem nenhum documento de que fizeram escola. Isso impede a eles, por exemplo, de ingressar na universidade. Então, agora está se fazendo, né, uma correlação para que o Estado dê os documentos para eles que eles possam provar que concluíram um ciclo da educação básica, né? Então, a maioria lá, né, agora já tem 2 anos que a gente conseguiu um acordo com a secretaria de fazer certificação deles, porque a secretaria não reconhece a escola deles como equivalente à escola que dá histórico de ensino médio. Então, vocês imaginam que se vocês vivessem numa comunidade onde vocês ficam na escola, vai à escola, aprende a vida inteira, mas nunca poderiam fazer vestibular na UFRJ, porque vocês não iam ter documento de ensino médio, entendeu? Então, esse é um processo que está obrigando a eles a criar, né, um sistema mais convencional, vamos falar assim. Mas não tem, não, viu? Talvez vai aparecer no papel, mas eu acho difícil na prática você estar lá cada hora. Você separa o que é do português e o que é da língua. Mas campos disciplinares, não.
Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Não? Certeza? Por enquanto, não. Ele tem uma pergunta. Tá. Eu só vou fazer um esclarecimento, que o Lúcio toda hora fala na Cuchei, né? Cuchei é a casa que eles chamam de casa de religião ou casa dos espíritos, tá? Tá bom. Obrigada, Vanessa. Casa do Espírito. Tá bom? É, casa da religião ou casa Tá. dos espíritos. Pode fazer? Pode. Eu queria saber sobre a escola, a estrutura da escola. Ele falou que ele fez licenciatura, né? Queria saber como é que funcionou isso. Se foi na aldeia ou se ele teve que ir para fora da aldeia, no caso, na parte da licenciatura dele. Então, o Lúcio, ele quer saber como é que foi quando você veio para o FIEI, como é que foi? Bom, né, eu fiz licenciatura, né, da cidade, né? Vanessa, eu acho que é bom você explicar, né? Pode Ô, ser? Lúcio, você está terceirizando tudo, hein? É, tá, na verdade, o Lúcio ele foi o único machacali que passou no vestibular da UFMG, né, no ano de 2014. E aí ele veio fazer o curso, né, nessa época, foi em 2014, ele pôde fazer, porque ele fez um programa, né, de magistério indígena, que era um programa especial do governo, que era de ensino médio. Então, ele tinha o certificado de ensino médio, e a UFMG abriu, nesse ano, a possibilidade dos machacali fazer o vestibular na língua machacali. Então, ele fez a prova na língua machacali, essa prova foi traduzida e ele foi aprovado, foi o único aprovado. Aí ele veio fazer o curso na UFMG, que é a licenciatura intercultural, essa que a Natália falou no início que a gente coordena, né? Essa licenciatura, ela tem uma formação em matemática, são 4 formações: matemática, línguas, artes e literatura, ciências sociais e humanidades, ciências da vida e da natureza. Mas é um curso intercultural, né? É um curso específico que a UFMG tem para formar professores indígenas, uma licenciatura que não é, por exemplo, igual a licenciatura lá do Instituto de Ciências Exatas, é uma licenciatura dentro da Faculdade de Educação, somente para indígenas que vivem em aldeias, e ela funciona em alternância. Então, isso quer dizer que eles têm um período, todo semestre, tem um intensivo de 1 mês aqui na UFMG, aí eles saem da aldeia, ficam em Belo Horizonte, hospedados, e a outra parte é feita dentro da aldeia. Aí são os professores da UFMG que vão para as aldeias e também ficam lá, dando aula lá. Então, quando o Lúcio fala assim, eu fui para a cidade, né, quando ele estava na escola regular, para continuar estudo, não consegui ficar, porque realmente é muito difícil viver na cidade. Aí ele voltou para a aldeia. Mas na licenciatura, né, como ele já estava, né, mais velho e tal, e também não precisava de ficar na cidade o tempo todo, né? Fica 1 mês no semestre. Então, foi assim. Mas é um curso específico, viu? Não é... Mas é um curso que tem a mesma carga horária do curso de matemática que vocês fazem, mas ele é específico, ele é intercultural. Entendi. Obrigado. Não. E, pessoal, mais alguém tem alguma dúvida ou podemos prosseguir? Alguém? Tem alguma dúvida? Não, pode prosseguir, então. Então, aí, Lúcio, eu acho que já até adiantou um pouquinho, mas conta aí um pouquinho sobre como que a escola chegou aí, né? Sim. Peraí. Como que a escola do Branco chegou na aldeia? Bom, né, aí quando chegou a escola aqui, né, dentro das aldeias, né, aí tá a Casa de Papel, né, é a escola, né,
Bom, quando entrou aqui, a escola, né, eu acho que foi em 1967, 80 por aí, né? Mas ensina, né, em português, só ensina em português, né? Aí, depois que veio da FONAI, né, só esse professor que não indígena, né? Aí dá aula para as crianças, né? Aí as crianças, né? Como é que vai aprender, né? Aí depois em 1999, né? 1999 já tem o professor, né? Que vai fazer o curso, né? Aí fez o curso, né? Que formou, né? E ficou, né? Que dando aula, né? Para os alunos, né? Na línguas indígenas, né? Indígena Machacali, né? Porque eu acho que quando entrou a escola, né? Que não, eu acho que não respeita, né? A nossa cultura, né? Se a escola entrar, é que tem que seguir o nosso direito, seguir a língua, respeitar a cultura, né? Aí, depois de 1999, né? Aí de lá, né, começou estudar na língua, né? E aonde que eu aprendi, né? Em 99, né? Eu aprendi lá, né, na língua. Aí, Lúcio, agora é a questão da escrita, que eu acho que é uma coisa importante para vocês também, né? Porque na cidade, nós já quase que nascemos, né? Rapidinho a gente já vê escrita. Vocês imaginam uma escola que não escreve, vocês imaginam se não tivesse a escrita do português, só falado, né? Então, a gente não tem essa dimensão de que a escrita ela é algo que chega depois mesmo, né? A cultura, né? A humanidade não nasceu com a escrita vem depois, e quais são os efeitos que a escrita faz. Então, a escrita, né, chega no povo Machacali na década de 60. Então, até a década de 60, realmente não tinha escola, porque não tinha escrita. A língua era só falada. E a língua chega, então, né, na cultura, no povo Machacali, por meio de missionários americanos, né? Então, os missionários chegam e vão tentar criar uma escrita com o objetivo de evangelização, né? Então, assim, é um outro processo de colonização e de subalternização desse povo. Então, cria-se a escrita, né? Tenta-se evangelizar, e aí a escrita ela começa, né, a ser ensinada na escola com os professores, os indígenas Machacali, que ajudaram, né, os missionários a fazer essa escrita. E essa missão, né, de evangelização dentro, né, da religião evangélica, ela não se concretizou. O povo Machacali é muito resistente, né, até nesse aspecto, mas aí ficou aí essa escrita, né, que ainda que hoje, né, é ensinada na escola e que circula em alguns grupos dentro da aldeia. Então, a escola, que eles chamam, né, a tradução da palavra escola na língua é tapé-até, né? E se a gente fizer uma tradução literal para o português, o significado é casa de papel. Né? Então, assim, a escola Machacali é o lugar da escrita. Né? Em outros espaços, em outras práticas, ela não é utilizada, ou é utilizada muito pouco. Porque a escrita Machacali, o lugar dela é na escola, não tem, né, muito. Hoje, com as redes sociais, com o WhatsApp,
tem se praticado mais a escrita na língua entre os grupos, né? Entre os grupos deles, muitos escrevem ou falam, né? Então, a escola, né, Tapeapé, ela é o espaço da escrita alfabética. Essa escrita, ele falou lá das cartilhas, aqui está um exemplozinho de cartilha, um exemplo aqui, né, de uma aula de matemática que o professor Damião está dando. E aí tem a história dos números, né? Como é que, nessa época que os missionários chegam, o que eles traduzem em termos de números, né? Aí essa história eu sei que tem que contar, Lúcio. Então, só para vocês entenderem que a escrita ela chega para eles na década de 60. Né? Em termos de tempo, aí, é muito recente. Né? A língua, a escrita da língua, ela ainda está. Então, assim, a língua machacali, eles não têm, por exemplo, um acordo ortográfico. Né? Então, você muda de aldeia, você muda o jeito de escrever, às vezes, né? Agora, conta para eles aí, Lúcio, sobre a escrita dos números. Bom, né, aí nesse, eu acho que depois de escrito, né, Vanessa, a gente, dentro das aldeias, né, conta um, dois, né, e três, né, aí fala só dois mais um, né, é três, né, e, e fez assim, né, a contagem com o número, né, porque na época a gente já fala, né, com esse número, mas a gente conta, né, e agora, né, a gente conta, né, antes, Entei, Enticudei. Mas agora a gente, como é que fala? Pronunciando, né? Traduziu do português para o machacali. Isso, traduziu para Machacali, né? Agora, vamos falar assim, Enté, Enticudei, Cuó, Quem, quatro, Cuó é quatro, né? Quem é cinco, né? Chai é seis, Tché, sete, oito, oito, nove, 10, é 10. Bom, aí assim a gente traduz, né, para a língua, para sacar ali, né, o número, né? Eu acho que sim, né, Vanessa? Aqui para você falar sobre o dinheiro, que mais a escola, né? Que mais de matemática aparecia aí. Sim. Aí a gente também, né, aprende, né? Também a gente conta dinheiro, né? A gente conta dinheiro, mas porque a gente costuma, né? Dentro da território, né? Aqui dentro, né? Aí só chama pelo desenho, né? Aí, tipo, eu vou colocar assim um exemplo, né? Quando o outro pedir, né? Ou trocar, né? Você tem ganho, aí fala assim, você tem onça, né? Você tem peixe, né? Você tem como é que chama? Aquele mico, né? Mico-leão, né? E tartaruga, né? R$ 2, né? E na época que tinha aquele R$ 1, né? Beija-flor, né? Né? Aí só fala nesse desenho, né? Aí na época, né, que tinha muita, dentro das aldeias, né, tinha
a cantina, na época do Nelly, né? Que criou também o dinheirinho, né? A gente fala que dinheiro branco, né? Aí, quando a pessoa trabalha, né? Aí, no final da semana, né? Aí já paga com esse tipo de dinheiro, né? Dentro das aldeias, né? Para comprar as coisas, né? Na cantina, né? Na época, né? E também já tem os cantos também, né, que conta o dinheiro, né? Por isso que eu falei, porque os cantos que conta tudo, que conta os dinheiro também. Tem os cantos que contam esse dinheiro também, né? Então, o que ele está explicando é que a contagem, né, assim, a medida de moeda, eles também não usavam muito, e não usam, né, ainda, não usa até hoje, o modo como eles vão né, fazer trocas, então, o reconhecimento, o valor do dinheiro, né, é de acordo com o bicho. Então eles reconhecem as notas pelos bichos. Então, a onça, o peixe, né, a tartaruga, o macaco, né, o carneiro. E aí teve uma época, um período, né, lá na história do povo machado, que se criou tipo um armazém, e nesse armazém comercializava, esse projeto que foi de fora para dentro, né? Comercializava entre eles o que se produzia, ou então trazia de fora da cidade e punha lá. E a partir do que eles trabalhavam, eles recebiam, mas criou-se essa moeda, né? Uma moeda interna, e inclusive criou-se notas, né? Que é esse exemplo aqui, que está aqui, que foi um dos temas da pesquisa que o Lúcio fez na graduação. Né? Então, eles tiveram um determinado período uma moeda própria, né? Uma moeda Tecumã, e era com ela que eles comercializavam ali dentro. E nessas moedas, aí eles, a princípio, só tinham os bichos, depois começaram a pôr os números para fazer essa comparação, tá? Então, assim, a outra coisa que ele está dizendo é que também o dinheiro eles aprenderam por meio dos cantos. Tem um canto sobre dinheiro, né? Um canto de Abichu sobre dinheiro. Eu não sei se coloca agora, Lu, você quer que coloque o canto do dinheiro agora? Eu acho que pode deixar para depois do intervalo. Deixa eu só tirar uma dúvida com vocês. Tá. Esses animais que estão associados no dinheiro, né? Eles não têm nada a ver com o dinheiro que a gente utiliza, não, né? Tem a ver com o quê? Com o dinheiro que a gente utiliza. Alguns têm, né? Por exemplo, o peixe é hoje R$100, não é? Não é o peixe que está lá? Sim. Só que é interessante porque esse dinheiro, esses R$100, que é o ranganho, né? Não, ranganho não, é ranganho, né, Lúcio? Marrão. Que é o marrão. Marrão. É antes da nota de R$100 existir, né? Nossa, legal. E a de R$200, qual é o animal? Eu não consegui identificar. Ah, não é animal, é o arco e flecha. Ah, entendi. É arco e flecha. E tinha nota de 500, vocês viram aqui a nota de 500, né? Tinha uma nota de 500. Qual é a de 500? Que bicho é esse? O cachorro, Lúcio? O cachorro. É o cachorro, o que? Não, é porque na nossa nota de 200 é o lobo-guará, né? Pois é. Mas a deles não, né? Não, porque isso aqui, gente, é década de 70, né? Então, década de 70 nós não tínhamos real ainda, né? E eles já tinham esse. Ah, entendi. E a de 50? Não consegui identificar. Que bicho é esse do 50, Lúcio? É o carneiro? Carneiro.
Ah, Esse também, gente, esse é um mistério que eu tento desvendar até hoje. Como que apareceu o carneiro lá, né? Pode ser alguma, né, assim, levaram, eles sempre levam uns projetos, deve ter levado uns carneiros, porque todo mundo fala que lá tinha carneiro, antigamente, né, Lúcia? interessante. A de 10 reais, a de 10 é de quê? A imagem. O que é o R$ 10, Lúcio? O trabalho do Lúcio está disponível. O que é pacal? Pato, marreca, né? Marreco. Está aí Entendi. o 50, o 100 é o peixe, né, o marrão, o 200 é o arco e flecha, 500 é o cachorro, e o R$ 2 que não está aqui, Lúcia, esquecendo, era a tartaruga. Pois é, né? Eu ia perguntar isso, se as outras notas, se sem imagens. Tem. Esse trabalho dele, inclusive, a gente reproduziu, né? Ele fez todo coisa. Essas fotos aqui não são as originais, né? O trabalho dele está disponível, esse trabalho dele está disponível no site da UFMG. Deixa eu dar uma paradinha aqui. E aí tem todos, inclusive a história da cantina, né? E a cantina ela foi fechada por causa porque virou também mais uma forma de violência, porque a cantina e esse processo, esse dinheiro todo, era também uma forma de não deixá-los sair do território, de evitar que eles saíssem do território. Então, eles levavam as coisas para eles venderem lá dentro, né? E eles acabavam ficaram quase que aprisionados lá, até que houve uma interferência, teve que, né? E aí, deixa eu colocar para vocês aqui, que eu acho que vale a pena, aí a gente faz um intervalo, né? É só para vocês verem aqui, que é muito legal, tá? Deixa eu pegar o link que eu ponho. Vanessa, a Roberta quer fazer aqui uma pergunta para você. Tá, pode fazer. Se ela quiser primeiro colocar o link, tudo bem, eu posso fazer depois do... Acho que ela não ouviu. Acho que ela não ouviu. Pode fazer, Roberta. Você quer colocar o link primeiro, depois eu pergunto? Tá, peraí, só um minuto. Aí vocês procuram aí nesse 2018 o Lúcio Manchacali, o trabalho dele está aí, está em PDF, tá? Vamos lá, Roberta. Olá, então eu fiz algumas anotações aqui, né? Até acaba sendo uma pergunta para encerrar esse primeiro bloco. Primeiro, está sendo muito rico ouvir tudo que vocês têm a dizer, porque claramente, né, a história de educação que vocês trazem é uma educação muito marcada por um território, então ela é muito carregada do que há de cultura nesse espaço, do que há de característica desse espaço, né, de como esse povo vive. Pelo que vocês falam também, né, existe um movimento de que a educação ela é baseada em educar as crianças para a cultura daquele povo, né? E há um aprendizado muito grande com aqueles que já são parte dessa cultura há muito tempo. Isso é lindo, isso é incrível. Isso me faz pensar que faz muito sentido quando você está formando um cidadão, né? E para mim faz muito mais sentido do que o que a gente faz aqui, né? Que é um currículo, tem um monte de disciplina e a gente fica ensinando as disciplinas que às vezes nem fazem sentido para o aluno. E é muito encantador ouvir o que a escola indígena é capaz de fazer para o seu povo, para as suas crianças. Mas, ao mesmo tempo, vocês trazem também na história de vocês que, a partir do momento que a violência chega, né, que a comunidade né, começa a viver uma vida de sobrevivência, a educação ela também muda o tom dela, e muda um tom meio que para resistência. Então, os cantos trazem sobre a violência, sobre como era a floresta, que já não é mais, sobre como era um povo que está de alguma maneira ameaçado. E aí a minha pergunta né? A minha pergunta você falou também da parte da legitimidade, eu não sei
se vocês vão voltar nisso, né, a legitimidade não só de que a escola indígena, né, tem um certificado que garanta acesso a vestibular, acesso à universidade do povo que se forma nessa escola, mas eu me pergunto de que forma a comunidade, porque a gente sabe como é o sistema opressor, né? De que forma a comunidade está sendo oprimida e pressionada cada vez mais para que o conhecimento branco entre na comunidade, para que para que exista mesmo um apagamento de tudo isso que a escola que vocês mostraram que se propõe a fazer está tendo que ressignificar, né, e se moldar e trazer aspectos mais desse ensino da cidade para ter legitimidade. De que maneira a aldeia está sendo engolida ou você está conseguindo manter o que se propõe, essa educação cultural, né? Não sei se eu fui clara na minha pergunta, que eu falei para caramba, porque foi muita coisa na cabeça. Ô, Lúcio, a Roberta está querendo saber o seguinte, essas coisas, né, que são da cidade, como é que vocês estão, né, como é que vocês fazem quando né, o Estado fala, tem que ensinar isso, tem que ensinar aquilo, né, quando até vocês, lideranças, né, o Lúcio é liderança lá na aldeia dele, né, está precisando de aprender isso, por causa, né, que lá fora está ficando difícil, né, como você mesmo falou, tem que aprender a fazer carta, como é que vocês fazem aí para resolver essas pressões, né? Bom, né? É isso mesmo, né? Acontece muito, né? Bom, né? Mas nós, nós fez reunião, né? Com a superintendência, né? As lideranças, conversa, né? Aí fez assim, igual que eu falei, né? Vamos pegar, porque a escola é diferenciada, né? E agora, né, os professores que já manda fazer as coisas que os alunos que nem sabem, né, e nem entendem no português, né, porque nós somos professores, né, vamos falar assim, professor, já tem professor que iniciais, né, que é na língua mesmo, né, e tem os professores, né, que ensina, né, com mais essas coisas que ensina que 6, 7 e oitava, né, e EJA, né, hoje, mas quando eu comecei, eu acho que foi em 2000, né, já tinha muito, né, mas a gente fez reunião, aí eu falei assim, não, porque já tem como é que fala? Já tem o caminho para nós caminhar. Vamos, por exemplo, já tem a cultura para nós dar aula para as crianças, né? Porque se eu vou ensinar as coisas do não indígena, né? Aí vai ficar dificuldade, né? Porque os alunos não vai conhecer só na hora que ele tem que aprender machacar ali primeiro, né? Aí já pode estudar sobre isso, né? Para aprender, para conhecer o caminho também que não é indígena. Por quê? Para defender com alguma coisa, para fazer documento, entendeu? É isso que já acontece, né? Mas hoje, né, a gente já fez o caminho para ensinar os alunos, né? Porque já tem os livros, né? Para a gente dar aula para as crianças, né? Já tem cartilhas, já tem outros livros, né? Tem livro da floresta, tem livro da história, tem os livros de... É isso que tem livro a gente trabalhar. Aí acontece também, né, que manda os livros, né,
que os livros que para a escola indígena, né? Porque os livros de não indígena, né? De português, né? Não dá para a gente dar aula, né? Mas a gente ensina ele com livro que não indígena, né? A gente ensina diferente, né? A gente recorta, né? Recorta, né? Faz o nome, né? Recorta os desenhos dos bichos, né? E cola, né? E manda as crianças colocar o nome na língua, assim, entendeu? A gente faz assim, né? É isso que a gente, porque a gente faz dá aula assim, né? É Tá? isso. Ô, Lúcio, agora nós vamos fazer uma parada, né? E vamos fazer um intervalo, né, de 15 minutos, e no segundo bloco, que é o próximo que vem, aí eu acho que vocês vão ter mais exemplos, né, de como que eles estão resistindo a esse modelo de fora. Sim. Vai ser o momento onde o Lúcio vai falar das últimas decisões que eles estão tomando lá, que é de fazer um modelo de currículo, né, de escola, que anda realmente junto com a casa de religião, né, porque é uma educação pautada na espiritualidade mesmo. Mas aí fica próximo, vamos tomar um café primeiro, tá? Obrigada. Obrigada. Todos, né, gente? Daqui Lúcio, uns 15 minutinhos a gente volta, gente. tá bom, obrigada. Obrigada, Vanessa. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Vai, professor. Vai.